E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre ataques espirituais, como eles podem ser, por onde eles podem acontecer, e isso vai variar, lógico, de pessoa para pessoa, de caso para caso, mas baseado na minha experiência, como eu vou abordar. Eu tenho percebido que tem acontecido alguns tipos de ataques especiais comigo, e acho até produtivo, porque são testes que acontecem com a gente, oportunidades que a gente tem de mostrar para nós mesmos que nós estamos, de alguma forma, o que a gente tem estudado, o que a gente tem aprendido, tem servido no nosso amadurecimento espiritual, no nosso autoconhecimento. Nesses casos de ataques, especialmente, é quando a gente é pego, né, um pouco pelo calcanhar aí nas nossas fraquezas. Ou características nossas, da nossa personalidade, das nossas crenças e tudo mais, que são utilizadas como aberturas para esse tipo de ataque. A gente perde um pouco o nosso chão, a gente perde um pouco o nosso eixo quando a gente recebe um ataque. E o que eu digo como ataque? Ataque é alguma coisa que saia um pouco do nosso normal, né? Do normal aceitável da nossa rotina, do nosso dia a dia. Por exemplo, você sai da sua casa, toma seu café, vai para o seu trabalho, vai fazer o que você tem que fazer, e você não espera entrar em conflito com ninguém, você não espera ser assaltado no meio da rua, você não espera sofrer nenhum tipo de assédio, né, no seu trabalho, onde você está indo. E assédio das suas maiores variações, principalmente, né, assédios morais que podem acontecer no seu trabalho, algum conflito com algum colega de trabalho, aquele dia que você pensa que tudo dá errado, que está tudo dando errado, e a tua mente sintoniza com isso e assimila que realmente aquele dia é um dia de tudo dar errado, e a gente entra nessa vibe, nessa energia de que tudo está dando errado e que tudo vai continuar dando errado naquele dia. E normalmente é o que a gente faz. Quando tem um autoconhecimento, a gente percebe exatamente por onde pode se entrar, né? Então, nesses dias que tem acontecido comigo, eu tenho estado algumas coisas acontecendo e eu tenho estado bastante preocupado. Então, a gente fica preocupado com nossos problemas pessoais. Então, a gente está preocupado, bastante preocupado. Então, a gente pouco se fecha, a gente brinca menos. Apesar de eu sempre estar tentando brincar, tem momentos que nós não somos de ferro, então tem momentos que nós passamos até para as pessoas que, da mesma forma que a gente sente um dia que a pessoa não está bem, nós passamos também para as pessoas que estão sempre com a gente, que a gente não está bem naquele dia. Às vezes uma palavra que a pessoa fala para você, às vezes você recebe aquilo, se o teu dia tá bom, você recebe aquilo, você, entendeu? Passa batido por aquilo, você simplesmente, e rebate com alguma coisa para quebrar aquela energia, e você passa, não te atinge. Por outro lado, um dia que você não tá bem, você recebe isso, às vezes basta um segundo, um milésimo de segundo, para que você já comece a pensar que aquela pessoa tá te ofendendo, que aquela pessoa tá te provocando, que ela não pode falar assim com você. Quem é ela para falar assim com você? Quem é ela para pensar isso de você? Ou quem é ela? E começa aqueles questionamentos que são muito rápidos, né? Que entra no nosso brio, que toca o nosso brio, que toca o nosso orgulho, que ativa nossas defesas, da nossa moral. E isso aconteceu comigo, foi muito rápido. Ao mesmo tempo, eu pensei, poxa, por que eu sempre brinco com essas pessoas, por que eu tô pensando assim? Por que eu tô pensando mal? Alan, você é um santo. Não é isso, mas a gente começa a tentar parar aquilo que está acontecendo, analisando rapidamente também. Parar e analisando. Pô, por que eu estou pensando assim? É uma coisa de você se questionar o tempo inteiro, você se vigiar. É o vigiar. Então você está vigiando. Por que meu pensamento está assim? Por que isso está me afetando tanto? Por que eu estou me sentindo tão ofendido? Por que isso um outro dia eu levaria na boa e hoje eu não estou levando? O que está acontecendo? Então, assim, muito rápido isso aconteceu. Da minha parte, ao mesmo tempo, eu consegui quebrar isso. Ainda trabalhando esse sentimento em mim, consegui quebrar isso, de não revidar. Mas, ao mesmo tempo, com uma outra pessoa, esse clima continuou. O que fez
às vezes tomar uma proporção um pouco maior, eu consegui também contornar a situação. Que até a própria pessoa depois fica, poxa, como é que, né, por um pouco a gente não pode chegar até as vias de fato, né? Não foi o que aconteceu, mas assim, se você for pensar, vem, né, vem todo esse tipo de pensamento. Então, nesse caso específico, qual foi minha percepção? Minha percepção foi de ataque. Eu estou gravando esses vídeos sem publicar, porque eu estou seguindo uma linha de postagens. Então, é um trabalho de esclarecimento, é um trabalho de ajuda a outras pessoas que passam pelas mesmas coisas. O objetivo é exatamente mostrar que ninguém precisa ser um mestre ascensionado, um guia iluminado, ou um mentor dos planos superiores de luz para que consiga trabalhar no bem, consiga fazer alguma coisa em prol de outra pessoa que possa estar passando a mesma coisa. Então, nossas experiências podem ajudar uns aos outros, e eu acho que esse é o objetivo não só desse canal, mas de muitos outros, até muitos outros que eu sigo, que também vai ser, ainda que eu não gravei, assunto de outro vídeo, né? Então, para hoje, com relação a esse ataque, qual foi a percepção? A percepção foi que está tendo uma dinâmica nisso aí. Está tendo algum empecilho de que esse trabalho não se realize. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, por que não está dando certo? E muita gente desiste de projetos que são muito bons, porque muita gente tem muito projeto bom, muitas ideias boas, muitas pessoas querem dar as mãos a outras e seguir, contar seus desafios, suas dificuldades, e como elas passaram por ela e como elas ainda não passaram, como elas estão trabalhando. Então esse é o objetivo meu com esses vídeos, de passar um pouco da minha percepção, da minha história com certas coisas, da minha espiritualidade, no meu descobrimento, qual o caminho que eu estou seguindo, e incentivar outras pessoas a seguirem também, a talvez até de uma forma até mais rápida, melhor. Tudo isso é um trabalho que incomoda no astral pessoas que não querem que se mude nada, né? Na verdade, a gente, sim, é incutido na nossa mente que a gente é desse jeito, eu sou assim e pronto, né? Sem julgamento, tá? Só como exemplo, eu tomo minha cerveja todo final de semana. Eu sou assim, a pessoa diz, né? Eu sou assim. Eu sou essa pessoa que toma essa cerveja todo final de semana. Até aí, ok. Mas a partir do momento que aquela cerveja todo final de semana te incomode, ou qualquer outra coisa, tá, pessoal? Isso aqui é um exemplo. Te incomode, te atrapalhe no seu relacionamento, atrapalhe na harmonia da sua casa, atrapalhe na harmonia do seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seu marido, mulher, esposa, o que for, tem alguma coisa que errada, digamos assim, tem alguma coisa que está fora do lugar. Porque se aquilo era se esse comportamento é uma coisa que é tua e que você usa para você descontrair, para você relaxar, ou para você se divertir, a partir do momento que passa da diversão, tem alguma coisa errada. E isso é uma brecha para aqueles que estejam não querendo que você mude muita coisa, que você tenha um trabalho mais rico para as pessoas em volta. A gente começa nas pessoas que estão em volta da gente. Esse exemplo que eu dei, que aconteceu comigo, mais ou menos tô tendo projetos, e eu tenho visto em vídeos de outras pessoas que eu sigo, né, que os ataques são constantes. Faz parte quando você muda um comportamento, que aí as pessoas desistem porque tá tudo dando errado, tá tudo dando errado, eu não posso continuar fazendo isso. E por que será que tá tudo dando errado? É porque você tá fazendo isso, você não deve, deixa isso quieto, tá tudo dando errado, vou deixar isso quieto, vou continuar aqui fazendo o meu e pronto. É porque exatamente existem outras energias, outras forças que não querem que aquilo mude, que é agradável para eles. Então eles vão dificultar, vão atrapalhar, vão pegar nos nossos pontos fracos. Então, como eu estava nessa ocasião preocupado com muita coisa, e foi exatamente onde eu fui pego, e a gente percebe que os ataques são covardes, né? Porque nós somos influenciados, tá no livro dos Espíritos, nós somos influenciados 24 horas por dia pelo plano espiritual, praticamente. Então, o nosso vigiai, que foi recomendado pelo Cristo, o vigiai é isso, vigiar é nós mesmos, né?
só vigiar o que pode acontecer com a gente, mas é vigiar onde nós podemos dar brechas para que o mal entre, penetre nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas palavras e cause um mal maior. Às vezes quantas vezes a gente fala uma coisa pra pessoa, já aconteceu comigo várias vezes, tá, gente? Eu não tô aqui, isso eu tô falando porque eu passei, porque eu vivi, todo mundo passa por isso. Quantas vezes a gente passa uma coisa de falar uma coisa pra pessoa que você fala, putz, por que eu falei isso? Pô, onde eu tava com a cabeça pra falar isso com a pessoa? Que tipo de pessoa eu sou? Aí entra um outro tipo de brecha, que é a culpa. Quando errou, ok, eu errei, desculpa, me perdoa, sinto muito, e eu vou continuar. Isso não vai acontecer mais. E realmente não acontece. E a gente vigia para que essas coisas não aconteçam mais. Mas por outro lado, é importante saber que nós também auxiliamos nessa brecha. Então essa culpa, que as pessoas falam de obsessão e de tudo mais. Alguns casos muito raros tem uma obsessão que a pessoa nessa vida, né, nessa encarnação, ela não tenha sintonizado de alguma forma com o seu obsessor, com a sua companhia espiritual. Na outra esmagadora maioria dos casos, eu acredito que nós damos brechas através da nossa personalidade, alguns traços da nossa personalidade que nós já sabemos, e nós já percebemos, e nós já sentimos que nós precisamos trabalhar eles, trabalhá-los. Então é exatamente ali que é uma porta para entrar. Coloca no lugar da pessoa que quer fazer mal a você. Ou se coloca no lugar do vilão da história. Ai, mas eu vou ser vilão, eu não quero mal de ninguém. Tá, mas se coloca no lugar, porque isso, você fazendo ou não deixa de acontecer. Você precisa saber, até para uma defesa. Pensando como seu oponente, como seu adversário, não diria nem inimigo, mas como seu adversário naquele momento, como ele me atacaria nesse caso. Então, como eu posso me defender dessa forma e atacar? No nosso caso não é atacar, nós não vamos atacar, mas nós vamos nos defender, e nós podemos atacar. O ataque seria a melhora dessas condições, desses condicionamentos que nós temos, que nós já sabemos, já identificamos que são comportamentos que a gente precisa melhorar, que não estão fazendo muito bem pra gente. O que eu tirei de aprendizado, ao mesmo tempo que eu senti que minha energia foi praticamente drenada nessas situações, nessa tensão, eu percebi que isso foi muito útil para mim. E que pela primeira vez eu parei, enquanto estava acontecendo, eu não segui com aquele fluxo de energia que estava me levando para um conflito pior. E vem, os pensamentos são covardes, são exatamente como eu falei. Ele não pode falar assim com você, ele não pode, ou ela não pode, ou ele ou ela não podem falar assim com você. Quem eles pensam que são? Você não pode deixar isso quieto, você não pode deixar isso barato, você não pode levar desaforo para casa. E isso instiga de uma forma que você chega uma hora que você realmente funde esses pensamentos com o que você acha que é. Eu sou assim, isso não pode acontecer comigo. São pensamentos covardes, são pensamentos ostensivos, são influências ostensivas na nossa mente que a culpa é só do obsessor? Não, a culpa não é do obsessor, da influência espiritual, energética de pensamento. Não, não é só. Eu também deixei aqui a minha guarda baixa. Eu deixei de vigiar por um tempo. Eu tô esgotado mentalmente, energeticamente, como eu deixei isso acontecer. Por outro lado, foi um exercício, entre aspas, foi um exercício que eu entendi como um exercício que foi muito rico para mim. É uma sensação de que a gente está seguindo o caminho certo, de que você está seguindo o caminho certo. Qual é o caminho certo? É agradar alguém? Fazer para agradar alguém? Não, é o caminho certo de você estar feliz com você mesmo, de você estar orgulhoso de você mesmo, de você estar em paz com você mesmo. E não tem preço para isso. A inspiração inicial tem que ser o seu melhor. E, consequentemente, as pessoas que você ama, que têm convivência com você, vão perceber essa mudança, percebem essa mudança, passam a ver em você um exemplo da pessoa que foi lá, caiu, lutou, que a luta contra quem é, gente? É contra a gente mesmo, né? Nós lutamos contra nossas características, contra nós mesmos, contra nossas tendências.
Então, lutou contra aquilo e não necessariamente já venceu, mas tem se esforçado, tem conseguido, um dia depois do outro, dar um passo. Às vezes a gente cai de novo, levanta, isso é normal também. Não é uma coisa, não tem jeito eu cair de novo, não vou conseguir nunca na minha vida. Isso é muito mais fácil de falar, né, de fazer. Mas não desistir, se é aquilo mesmo que você já sabe, que a gente já sabe que precisa mudar. Um abraço a todos aí, até o próximo. Valeu!